Olá, tudo bem? Outra forma um pouco mais organizada, que você pode ter mais opções de separação de execução e etc. Para trabalhar com dados que vão sempre ser necessários para determinadas views, é a utilização do próprio View Composer, tá bom? Esse é um método um pouco diferente aqui do share. O share você compartilha ali uma chave e o valor, assim tal qual a gente estivesse passando os dados para a view como a gente faz normalmente. Com o View Composer, eu vou até comentar aqui o View Share, a gente chama também a parte do View, tá bom? Da Factory, e a gente vai ter aqui ó, o método Composer. Esse método Composer, ele espera aqui as views ou a view que você quer mandar esses dados. Então, por exemplo, eu posso compartilhar com a view Welcome o conteúdo dessa minha função anônima. E aqui dentro eu vou receber uma instância de view. Então, eu vou passar aqui esse meu parâmetro view. E aí eu posso compartilhar, ou seja, eu posso mandar essa view com alguns dados chamando o método with. E nesse caso eu mando aqui, ó, categories, e vou mandar um array vazio, tá bom? Olha que interessante aqui, eu comentei o share, estou usando o view agora, view composer no caso. Vou atualizar, tranquilo, percebe que ficou vazio aqui, a home funcionando normalmente, mas se eu vier aqui na single, eu já tenho o meu problema. Então, eu consigo dizer para qual view eu quero compartilhar um dado usando o View Composer. Nesse caso, por exemplo, se eu quisesse ir para View Welcome e para View Single, eu passaria o array e chamaria o nome dessas duas views. Eu não preciso referenciar o .blade.php, porque o Laravel já sabe exatamente o que ele tem que fazer ali, tá bom? Então, voltando aqui, atualizando, funciona normalmente. Só que aí, se eu chegar aqui no cart, aí vai dar o mesmo problema, certo? Então, você percebe que eu consigo passar para uma view especificamente essa informação. Eu consigo passar para mais de uma view, chamando o array e o nome das views, né, dentro de um array. Ou eu posso compartilhar com todas as views usando um asterisco, tá bom? Então, usando esse asterisco, eu estou dizendo que eu quero que esse dado que eu estou passando ali na função anônima, ele seja compartilhado com todas as views, ó, tá bom? Então, recapitulando aqui, com o Composer eu compartilho dados com as views também e eu tenho a possibilidade aqui de dizer quais views especificamente eu quero que aquele dado em questão seja compartilhado. Ou eu compartilho com uma view, ou eu compartilho com mais de uma view passando dentro de um array, ou se eu quiser especificar todas as views do meu projeto, eu uso um asterisco, tudo bem? E aí aqui, como eu tenho o categories fora do escopo dessa função anônima, eu preciso mandar ele aqui para dentro. Então, eu vou passar aqui, ó, use, aí eu passo a variável categories, e eu posso compartilhar essa categories lá com as nossas views, tá bom? Então, vamos chegar basicamente no mesmo resultado, com as categorias sendo exibidas ali, tá certo? Ó, bem tranquilo aqui pra gente. Voltando aqui, então aqui a gente pode compartilhar de forma singular com todas as views usando o ViewShare, ou a gente pode compor as views usando o View Composer. A gente pode ainda, por exemplo, eu vou até comentar aqui, vou copiar e comentar, vou colar aqui abaixo. Esse comportamento dessa função anônima eu posso isolar dentro do meu projeto. Então, por exemplo, posso jogar lá no namespace app http views. Eu posso, por exemplo, eu vou chamar aqui de category view compose arroba e vamos chamar aqui o método compose por convenção. Aqui dentro do HTTP eu não tenho essa pasta views, então vou aqui, ó, botão direito, new directory views, botão direito aqui em views, new php class, vou chamar aqui, ó, de category view composer, beleza? E aí aqui dentro eu vou chamar o meu método public function
compose, que eu botei lá, certo? Aqui eu recebo a view. É o mesmo pensamento, tá? Só que agora eu estou jogando para um método, ao invés de uma função anônima. E aí aqui eu retorno view with categories. E aí eu passo app. Ou aqui nesse caso, a gente pode usar o construtor, tá bom? Deu um enter aqui para ele gerar para mim rapidamente. Aí eu chamo aqui o meu category. Vou criar um atributo aqui dentro, category. This category vai receber o category, o nosso model. Eu vou importar ele aqui, use app_category. E aqui dentro, this category all. E aí eu chamo o que? Name e slug, tá bom? Então, ao invés de eu chamar uma função anônima, eu posso organizar isso dentro de classes compose, tá? Então eu chamei aqui de category view composer. Só que aí aqui eu referencio o método que eu quero executar quando esse match com as views do composer ser verdadeiro. Então aqui nesse caso, para todas as views, tá bom? Então deixa eu atualizar aqui, depois eu dou uma recapitulada, qualquer erro a gente corrige juntos aqui. Ó, percebe que nós não tivemos tecnicamente nenhuma mudança, né, visualmente. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um dd ok, só para você verificar que isso aqui realmente está sendo executado, ó, tá bom? Então, o view compose ele é executado no momento em que você carrega aquela view especificamente. Só que aqui está com asterisco, está para todas as views. Então, no carregamento de cada view, ele vai chamar ali as nossas categorias para a gente. Com ele, a gente tem essa possibilidade de deixar as coisas mais organizadas, separando aqui em uma classe compose e nos abre, né, a possibilidade para criarmos mais condicionais. Por exemplo, esse aqui está sempre sendo carregado. A gente poderia jogar em um cache aqui dentro mesmo e carregaria essas categorias do cache, a menos que tivesse uma mudança, tá bom? Então isso aqui abre esse mar de possibilidades e o melhor de tudo, isolado, separadinho aqui do nosso app service provider, por exemplo. Isso aqui fica bem mais organizado usando dessa maneira, tá? Então a gente conheceu aqui o view share, a gente conheceu aqui o view composer e para a gente encerrar essa aula e separar mais ainda as coisas, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui no meu terminal, vou fazer aqui um PHP artisan make provider e vou criar aqui o meu composer service provider aqui para mim poder tirar do App Service Provider essa lógica desse compartilhamento de dados com as views. Então eu estou criando um provider à parte usando o make provider a partir do nosso console, que é o Artisan. Estou passando o nome dele aqui, Composer Service Provider, e esse cara vai ser criado aqui, ó, dentro da nossa pasta de providers. Ele está aqui para gente, tá bom? Ele tem um método register, ele tem um método boot, normalmente um provider aqui para gente, e aí eu vou tirar toda essa questão daqui, ó. Tá bom? Vou colar aqui no boot do nosso provider específico do View Composer, tá bom? Vou comentar essas categorias daqui também. E aí, vou executar aqui, ó. Opa, o erro voltou, né? Por quê? Porque aqui tem mais um detalhe, eu passei mesmo direto propositalmente. Quando você criar um provider, certifique-se aqui na pasta config, no arquivo app.php, na chave providers, certifique-se de que esse provider ele foi registrado aqui. Ó, a gente não tem o provider registrado, então tá aqui na chave providers, tá, pessoal? Então é só a gente vir aqui, tranquilo, logo aqui abaixo, app, opa,
providers view composer provider class. Deixa eu só verificar se está certinho mesmo. A gente colocou só composer, né? Então, deixa eu só verificar aqui, composer service provider, tá bom? É isso aí, agora sim, certinho, está registrado. Vamos voltar aqui, atualizar. E agora, tudo funcionando normalmente. Tudo bem? Bem tranquilo aqui pra gente. Todas as views agora têm acesso às categorias. Então, só para a gente concluir, dar uma recapitulada, o View Compose ou Composer, ele nos permite ter essa separação dessa lógica de compartilhamento de informações entre views, dada a nossa necessidade. Qual é essa necessidade? Por exemplo, se eu te mostrar aqui o Composer Service Provider, que é o nosso provider focado para isso, eu posso dizer quais as views que eu quero que essa execução desse segundo parâmetro seja realizada. Então, por exemplo, imagina que eu tenha uma view home e uma single que ambas esperam um contador ali. E esse contador, ele é um contador, vamos dizer, de curtidas ou coisa do tipo. Você pode usar um Composer para compartilhar essa informação apenas com essas duas views. Ao contrário do Share, que compartilha com todas de uma vez só. Então, Composer, de fato, o nome já dá essa alusão para a gente que ele compõe views com informações que você quer compartilhar ali para elas. Então, pode compartilhar só com uma view, você pode compartilhar com todas usando asterisco, você pode compartilhar com views específicas, passando elas dentro de um array. Só basta chamar o nome da view sem a extensão, tá bom? Você já está por dentro disso, tá? Você pode separar a execução em um método. Esse namespace ele é uma convenção, tá bom? Então, a gente cria esse namespace views dentro de HTTP e aí as suas classes de composição de views vão estar ali dentro, como o nosso category view composer, tá bom? Geralmente a gente chama o método que vai ser executado de composer, mas não é obrigatório, você pode chamar de outro nome, tá bom? Mas eu posso usar um callback diretamente, uma função anônima, ou eu posso separar em classes, deixando as coisas mais organizadas, tá bom? Então esse aqui é mais uma forma aqui da gente compartilhar informações com as views, só que agora de uma forma mais desacoplada, mais fácil, nos dá mais possibilidades, que é o View Composer, tá bom? E aí a gente criou a classe específica para compartilhar as categorias, que é a nossa classe Category View Composer, que tem o método Composer que está compartilhando de fato as categorias, e aí a gente tirou do app service provider e isolou essa parte de compartilhamento no nosso próprio provider, que a gente executou aqui no nosso terminal a criação dele. Então, make provider, composer service provider, que a gente registrou e agora está separado ali um provider específico para chamada dos nossos view composers, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado entendível. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar nos fóruns das plataformas, não importa onde você esteja vendo, tá bom? Então vamos continuando aqui para fazer mais algumas melhorias no nosso projeto. Até a próxima aula, até mais!